Olá, gente! Hoje nós vamos começar um trabalho bastante legal para vocês, que há muito tempo a gente já vem conversando e pensando em trabalhá-lo, que é transformar as nossas aulas de maneira digital, para que você tenha mais uma ferramenta para estudar e se dedicar aos seus vestibulares. E ao Enem, é claro. Hoje nós vamos começar discutindo com vocês um pouco da biologia do desenvolvimento, o que a gente chama também de embriologia, ciência que se dedica ao estudo do desenvolvimento do embrião, da sua concepção até o seu nascimento. A primeira parte que nós vamos ver com vocês hoje são os tipos de ovos ou ovócitos e as suas segmentações. Esse assunto deve ser bastante trabalhado, é um assunto que tem aparecido bastante em vestibulares e não é dos mais simples. Por isso a gente precisa guardar, obviamente, essa característica e trabalhá-la bem com vocês. Como que nós vamos classificar os tipos de ovos? Vão ser classificados de acordo com a quantidade e distribuição do vitelo, ou lécito, que corresponde à substância nutritiva que vai garantir todo o desenvolvimento do embrião até o seu nascimento, normalmente, ou aqueles que formam larvas ou ainda aqueles que apresentam placenta, vitelo muitas vezes reduzido. Vitelo corresponde num ovo de galinha, por exemplo, nada mais do que a sua gema, substância formada de proteínas, lipídios e carboidratos, principalmente, para garantir todo o desenvolvimento do embrião. De acordo com a quantidade e distribuição do vitelo, nós vamos classificar os ovos de 4 maneiras. Primeiro modelo: ovo do tipo oligolécito ou isolécito. Esse ovo é um ovo encontrado, por exemplo, nos mamíferos, menos os monotremados. Quem são os monotremados bem conhecidos, de um modo geral nosso? Ornitorrinco e a ecdina, mamíferos de forma especial que são ovíparos. Nesse caso, apresentam um ovo com grande quantidade de vitelo. O segundo modelo de ovo, chamado de telolécito incompleto ou heterolécito, apresenta uma média concentração de vitelo distribuído exclusivamente no polo vegetal. Enquanto o ovo oligolécito tem vitelo distribuído homogeneamente e em pequena quantidade, esse apresenta vitelo localizado exclusivamente no polo vegetal e uma média concentração. São os ovos encontrados nos anfíbios, são os ovos encontrados nos anelídeos, por exemplo, são os ovos encontrados nos moluscos, de um modo geral, menos os cefalópodos, que são moluscos que apresentam ovo do tipo megalécito ou telolécito completo, como a maioria dos peixes, como os répteis, como as aves e os mamíferos monotremados, que vão ter esse modelo de ovo com grande quantidade de vitelo localizado no polo vegetativo. Então a diferença entre o telolécito completo e o telolécito incompleto é a quantidade de vitelo, grande quantidade, média quantidade de vitelo localizado no polo vegetal e polo animal, onde fica o núcleo da célula ovo em especial. O quarto e último modelo são os chamados centrolécitos. São ovos exclusivos dos artrópodos. Nesse caso, média a grande quantidade de vitelo localizado na região central. Esses 4 modelos de ovos são encontrados, portanto, em alguns exemplos bastante importantes para nós. Oligolécito, pequena quantidade de vitelo distribuído homogeneamente, são ovos dos mamíferos, menos monotremados, equinodermos, anfiocos. Nesse caso, é uma característica, um exemplo bastante importante, porque toda a embriologia que nós vamos estudar, basicamente, é a embriologia do anfiocos, onde nós vamos observar os estágios do desenvolvimento embrionário característico desse animal, que apresenta um ovo semelhante ao ovo da espécie humana. O segundo modelo, telolécito incompleto ou heterolécito, são os ovos dos anfíbios, moluscos menos cefalópodos e anelídeos. Média quantidade de vitelo no polo vegetal. Grande quantidade de vitelo no polo vegetal, ovos telolécitos completos ou megalécitos, ou ainda macrolécitos assim chamados. Ovos encontrados nos répteis, nas aves, maioria dos peixes, monotremados e cefalópodos. E por último, o ovo centrolécito. Ovo com média a grande quantidade de vitelo localizado na região central. São os ovos dos artrópodos, como insetos, aracnídeos e crustáceos, que apresentam esse modelo de ovo. Então esses são os 4 tipos de ovos baseados na quantidade e distribuição do vitelo. Além dos tipos de ovos, a segmentação que eles apresentam também baseia-se na quantidade e distribuição do vitelo. De que maneira? Para que a segmentação aconteça, primeiramente o ovo precisa ser ativado. E isso ocorre normalmente pela fecundação.
mas não exclusivamente. Veja, existem situações em que pode haver o desenvolvimento do embrião completo sem que haja fecundação. É o caso da partenogênese. Mas em todos os casos é necessário que tenha ocorrido uma ativação. Após a ativação, o embrião começa a dividir, formando novas e novas células, chamadas de blastômeros. Estas células são células embrionárias, exatamente aquelas que normalmente nós trabalhamos quando falamos das células tronco-embrionárias, nesse caso humanas, né, que estariam sendo estudadas bastante em relação ao assunto, que trabalharemos oportunamente com vocês em outro momento do nosso assunto aqui. Após a formação da segmentação, o embrião continua se dividindo, até chegarmos a um estágio embrionário, onde temos um maciço celular, formado por cerca de 64 a 128 blastômeros, formando uma estrutura compacta de blastômeros, que logo em seguida migram para a periferia. Então, essa figura, chamada de mórula, vai transformar-se agora, quando os blastômeros migrarem para a periferia, em uma blástula, que é o último estágio do desenvolvimento durante a fase da segmentação. A blástula é caracterizada por um revestimento externo, chamado de blastoderme, mas se nós fizermos um corte nela, nós vamos ver que a blástula apresenta uma cavidade central, que damos o nome a ela de blastocele. Então, os blastômeros da mórula migram para a periferia, formando uma esfera, uma cavidade oca, com uma cavidade interna, chamada essa figura de blástula, onde terminamos a etapa de segmentação. Porém, essa segmentação pode ser de 4 modelos. Segmentação total ou holoblástica igual ou desigual, quando blastômeros apresentam o mesmo tamanho, ovos oligolécitos. Quando blastômeros apresentam tamanhos diferentes, em telolésticos incompletos, o ovo inteiro divide. Na segmentação parcial, apenas uma região do ovo vai segmentar. Por isso ela pode ser, como nos ovos telolésticos completos, só no entorno dele, na região do chamado polo animal segmenta, por isso chamada de discoidal, como se fosse um disquinho, ou no caso superficial nos centrolésticos, onde só o entorno do ovo vai sofrer segmentação, pois é onde não tem vitelo. No primeiro modelo, segmentação holoblástica igual, os blastômeros todos apresentam basicamente o mesmo tamanho. É a segmentação da maioria dos mamíferos, menos os monotremados, a segmentação do anfíoxo, que ocorre aqui nesse modelo. O segundo tipo, segmentação holoblástica desigual. Vejam que nos dois primeiros planos de segmentação longitudinais, os blastômeros são iguais. A partir da terceira segmentação, que divide o polo animal do vegetal, os blastômeros diminuem de tamanho. Como no polo animal não tem vitelo, a segmentação é mais rápida, formando micrômeros. Como no polo vegetal existe uma média concentração, a segmentação é mais lenta, formando células maiores, chamadas de macrômeros. O terceiro exemplo ocorre nos ovos de répteis, por exemplo, onde apenas uma determinada região vai segmentar, chamada de disco germinativo, formando uma primeira segmentação, que passamos a chamá-la de cicatrícula, que segmenta em 4 blastômeros, 8 e assim sucessivamente, passando pelo estágio de mórula, blástula, até chegarmos ao final da segmentação, em forma de um disco, por isso, meroblástica discoidal. O quarto e último modelo, a que ocorre exclusivamente nos artrópodos, onde, a partir da ativação do ovo, primeiramente, o núcleo se divide várias vezes, migrando esses núcleos para a periferia. Cada um deles ganhando um pedaço do citoplasma, se transformando em blastômeros periféricos. E na região central, onde está o vitelo, não há segmentação. Então aqui nós temos os 4 modelos de segmentação. Os 2 primeiros, holoblásticos, no anfíoxo e nos mamíferos. A diferença está, basicamente, onde vai ocorrer a formação da blastocele. No anfíoxo, ela é central, nos mamíferos, um pouco fora do centro, chamada de excêntrica. Blastômeros, basicamente, todos do mesmo tamanho. Holoblástica desigual, micrômeros no polo animal, macrômeros no polo vegetal, nos anfíbios. Meroblástica, discoidal, segmentação de répteis e aves. Somente o polo animal segmenta em forma de um disco. E a meroblástica superficial, típica dos artrópodos, os blastômeros vão se formar apenas na periferia. Região central, onde tem o vitelo, não haverá segmentação.
Esses são então os 4 modelos de segmentação e os tipos de ovos que nós trabalhamos com vocês hoje. Vamos ver algumas questões que vão nos ajudar a fixar esse conteúdo? Primeira questão. O tipo de ovo que um organismo produz depende do desenvolvimento embrionário da espécie considerada. Quanto a esse tema, a opção que está correta quanto ao critério de classificação dos ovos, ao que isso implica e a que tipo de ovo a espécie humana apresenta é a alternativa. Letra A. Os ovos classificam-se conforme a espécie, seja aquática ou não? Não, isso não é modelo de classificação do ovo. A classificação deles é baseada na quantidade e distribuição do vitelo. Letra B. O critério de classificação é a quantidade de líquido amniótico? Não. Critério de classificação está relacionado à quantidade e distribuição do vitelo. Letra C. Critério de classificação é a quantidade do vitelo. Muito bom. Que, se for grande, o torna alvo de predadores. Não necessariamente, né? O que vai caracterizar a grande quantidade de vitelo presente no ovo diminui a possibilidade de segmentação. O que não acontece com a espécie humana, de fato, cujo ovo é megalécito? Não. Na espécie humana, o ovo é oligolécito. Vejam a letra D. A quantidade de substância nutritiva, lécito, critério classificatório. Sendo o ovo da espécie humana, existe lécito em pequena quantidade, sendo por isso classificado como oligolécito, ou eventualmente alécito, que também é chamado, pela quase ausência de vitelo que ele pode ter, ou ainda isolécito, distribuição por igual. E a última alternativa, os ovos classificam-se conforme a presença de casca calcária quitinosa? Não, né? A classificação é feita baseada na quantidade e distribuição do vitelo. Vamos ao número 2. A reprodução é fundamental para a manutenção das espécies. Os animais apresentam grande diversidade de padrões reprodutivos e de desenvolvimento embrionário. Sobre o desenvolvimento embrionário humano, é incorreto afirmar. Os óvulos humanos são do tipo oligolécito. Sim, de fato. Isso é, desprovidos de vitelo, quando recebem o nome de alécitos. É verdadeiro afirmarmos isso, portanto. Na letra B. Após a fecundação, o ovo passa pelas fases de mórula, seguida de uma fase de blástula. Então, durante o desenvolvimento, fecunda, ativa, divide, mórula e blástula. Letra C. Durante a ovulogênese, assunto esse que nós vamos trabalhar com vocês numa outra aula, que é a forma de desenvolvimento, formação do gameta feminino nesse caso. A ovulogênese, cada ovogônia, que é a célula que surge lá no início da formação, originará um ovócito 2. Sim, sempre um ovócito 2, que é, na verdade, o verdadeiro gameta feminino. É a célula que vai ser fecundada. O ovócito 2 só sofrerá a meiose 2 se ocorrerá fecundação. Então, para que o ovócito 2 se divida e termine a última etapa do desenvolvimento embrionário, é necessário que tenha ocorrido a fecundação. Isso, portanto, é correto também essa alternativa. Letra D. O ovócito 2 é envolto pela zona pelúcida e pela corona radiata. Veja, durante a parte do desenvolvimento do gameta feminino, existe um conjunto de células que envolve ele, que parece em forma de pelinhos, são células, chamado de zona pelúcida. Proteção e evita que o embrião fixe a estrutura do desenvolvimento da tuba uterina até chegar ao seu útero. Evita, portanto, a sua fixação. E além da zona pelúcida, existe mais uma camada de células chamada de corona radiata, que são células foliculares, oriundas do folículo ovariano, que servem para a proteção. Portanto, a alternativa da letra D está correta também. Os óvulos humanos sofrem segmentação meroblástica discoidal? Não. Os óvulos humanos sofrem segmentação holoblástica igual. Muito bom, gente. Número 3. Imagine que você é um cientista. Ao chegar a um laboratório de embriologia, verificou que havia um material a ser identificado ao microscópio. O material tratava-se de um zigoto, um ovo. E com o passar dos dias, você foi observando as seguintes características. Pouco vitelo, distribuído uniformemente no polo vegetal e animal, se assim pudermos denominá-lo. Clivagem do tipo holoblástica igual. Qual é o ovo que você vai classificar? De acordo com tais características, conclui-se que esse ovo pode ser classificado como centrolécito, telolécito, mesolécito, mega ou chamado de oligolécito. Esse é o ovo característico, portanto, dos mamíferos, anfíoxo em especial também. Em relação ao desenvolvimento embrionário nos animais, foram feitos os seguintes comentários.
Ovos telolécitos são ovos com grande quantidade de vitelo. Sim, né? Se forem especialmente os telolécitos completos. Formando um grande polo vegetativo, em que o núcleo ocupa um espaço mínimo, chamado de polo animal. São encontrados em selenterados? Não. Selenterados, poríferos, equinodermos, protocordados, como é o caso do anfioxo, e mamíferos apresentam ovos do tipo oligolécitos. Durante o estágio de segmentação, o zigoto, por divisão de suas células, origina blastômeros, que formam uma mórula. Muito bem. Da mórula, forma-se uma blástula, caracterizada esta por uma camada de células, blastoderme, e por uma cavidade conhecida como blastocele ou blastocela, que apresenta-se cheia de líquidos. Perfeitamente. Durante a formação da blástula, a mórula, que é um maciço celular, ela puxa sais para seu interior, deixando o meio bastante hipertônico, o que faz com que líquidos do meio externo avancem, fazendo com que as células migrem para a periferia, formando a blástula. E o item 3 dessa questão, a blástula origina a gástrula, caracterizada por 3 folhetos germinativos, ectoderma, endoderma e mesoderma. Na verdade, gente, esse é exatamente o próximo assunto que nós veremos com vocês num próximo encontro, onde nós vamos ter a outra etapa do desenvolvimento embrionário, que é a chamada etapa de gastrulação, onde, a partir de uma blástula, formará uma gástrula caracterizada por 3 folhetos germinativos, ectoderma, endoderma e mesoderma. E daí para frente, o embrião vai continuar o seu desenvolvimento, que é um assunto que trabalharemos num outro momento com vocês. Obrigado por hoje, um grande abraço a vocês.